Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Na tarde desta segunda-feira, dia 15 de maio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, trouxe à luz as informações de que 2 casos de influenza aviária foram detectados no Espírito Santo, um no município de Marataízes e outro no município de Vitória, sendo uma ave em cada local e se tratando apenas de aves silvestres. Mas quem está aqui para comentar com a gente sobre esses casos, os impactos ou não que pode acontecer na cadeia produtiva, o que pode acontecer em relação a comércio exterior, é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercados. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa tarde a todos. E sim, vamos destacar aí todas essas questões que envolvem a influenza aviária. Agora, 2 casos efetivamente no Brasil, né, e quais as consequências que vêm pela frente. E Fernando, lembrando, né, que a gente, desde o final do ano passado, já vem falando de casos que estavam sendo detectados aqui na América do Sul. Vamos lembrar que temos 8 países na América do Sul com casos ainda ativos da doença, sendo 6 deles fronteiriços ao Brasil. E o Brasil, assim, a maior preocupação que os analistas, né, e outros pesquisadores da área de aves, né, que vinham trazendo para a gente, era a preocupação com a região sul do país, divisa ali com a Argentina e Uruguai, e com a região norte e centro-oeste, divisa com Bolívia. E a gente vê agora esse caso registrado no Espírito Santo, região litorânea completamente oposta a esses países fronteiriços ao Brasil. Fernando, qual é a possibilidade que se levanta desses casos terem aparecido, então, nessa região? A explicação desses casos, né, do aparecimento deles ali no litoral do Espírito Santo, é bastante simples. Nós temos uma rota das aves migratórias, que é a Rota Atlântica, que passa exatamente na faixa litorânea brasileira. Então, o surgimento dessas aves selvagens acontece justamente nesse período em que elas estão regressando para a América do Norte. Elas vêm aqui para a América do Sul durante o inverno no hemisfério norte e agora estão retornando ali, fugindo aqui do nosso outono e inverno na América do Sul e retornando lá para a América do Norte, para os Estados Unidos, para o Canadá e assim por diante. Então, nesse caso, agora, tem uma rota que passa justamente pela faixa litorânea brasileira e por isso que nós temos o aparecimento desses casos ali na região. Lembrando que o Ministério da Agricultura, as secretarias de agricultura aqui no país aumentaram muito a testagem de aves selvagens nesse ano. O número de testes cresceu bastante e é por isso que acabou surgindo essa informação no mercado hoje. E só pontuando para quem está nos assistindo, essas informações também do Ministério da Agricultura já estão no Notícias Agrícolas, mas para destacar para você que nos assiste, essas aves que foram detectadas com influenza aviária no Espírito Santo são da espécie 30 réis de bando, são aves, justamente aves marinhas, que foram então detectadas com a doença. Essa investigação iniciou pelo Serviço Veterinário Oficial no dia 10, na semana passada, então na quarta-feira, e então agora, na segunda-feira, foi confirmada a doença. E, Fernando, o Espírito Santo tem uma certa relevância na questão da avicultura de postura. Quais são os riscos, quais são as medidas que são vigentes para esse setor? O que pode acontecer justamente quando a gente olha para a área da avicultura de postura? Pode haver algum impacto nesse mercado? Bom, agora nós saímos daquela fase em que os casos estavam rondando aqui para o Brasil para casos efetivamente aqui no país. Então, é necessário que as granjas comerciais redobrem a sua fiscalização, sigam todas as normativas vigentes de biosseguridade. Isso é fundamental para manter a doença longe das nossas granjas comerciais. Tá? Reforçando aqui, o Brasil não perdeu o status sanitário em função desses casos em aves selvagens. Só haveria perda de status sanitário no caso de contaminação de aves comerciais, de granjas comerciais. Tá? Que justamente não é esse o caso. Tá? Então, basta que tem que reforçar muito bem, enfatizar muito bem essa questão de que há necessidade de seguir a risco os protocolos sanitários, seguir as normas de biosseguridade para afastar o risco de contágio nas nossas granjas comerciais, que aí sim nós teríamos problemas mais sérios com relação
a mercado. Tá? Então, basicamente agora é um momento de redobrar a atenção para evitar problemas maiores. E mesmo pensando, né, em granjas comerciais, em avicultura de corte, perdão, Fernando, o Brasil ele é o líder nas exportações de carne de frango, praticamente 1/3 das exportações mundiais de carne de frango são de origem do Brasil. Quais são as tratativas, né, nesse caso? A gente viu os Estados Unidos ter bastante problema com a influenza aviária, né? Praticamente todos os estados nos Estados Unidos registraram casos de influenza aviária e os Estados Unidos seguiram exportando carne de frango. No caso do Brasil, você tem conhecimento de algum protocolo, algum acordo comercial que siga essa linha, de repente uma setorização de onde aconteceu o caso? Bom, na verdade, o protocolo da OMSA para granjas comerciais é de fechamento regional. Aí também nós temos os acordos comerciais com uma série de parceiros que nós temos que aí sim podem conter ali nas cláusulas o possível fechamento para um ou outro mercado em função do aparecimento da doença. E mais uma vez vale aqui esse adendo, apenas para granjas comerciais. Aves de fundo de quintal, aves selvagens não trazem problemas aqui para o mercado brasileiro, não devem trazer maiores desdobramentos aqui para o setor. De qualquer forma, é realmente aquela fase que é necessário você redobrar a atenção, redobrar os cuidados. Mas do ponto de vista de mercado, por enquanto, nós não vamos ter aí maiores consequências com o surgimento desses dois casos. Lógico, no caso do aparecimento em granjas comerciais, podemos ter aí um problema mais grave de acordo com qual região o problema aparecer. Então, basicamente, vai depender aí muito de qual mercado, qual estado vai aparecer os focos da doença em granjas comerciais. Mas esse não deve ser o caso, tá? O Brasil segue à risca as normas de biosseguridade, de sanidade animal, e realmente é mais complicado de que apareçam casos em ave em granjas comerciais aqui no Brasil, em função do protocolo sanitário que nós temos aqui, em função dessas normas sanitárias que são seguidas à risca. Inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, também emitiu uma nota de posicionamento logo em seguida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ressalta o seguinte, a BPA, que é importante reiterar que a situação foi registrada em 2 aves marinhas migratórias e não ocorreu dentro do sistema industrial brasileiro, que segue os mais rígidos protocolos de biosseguridade. Então, não há nenhuma mudança em relação ao abastecimento interno de produtos avícolas, vale a pena reiterar também, né, Fernando? Quanto também a questão das relações comerciais com o mercado externo, justamente citando a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Mas, Fernando, mesmo tendo essa questão do status sanitário mantido, pode acontecer alguma desconfiança assim, imagética do Brasil ou não? Existe, de fato, né, por causa dessa dependência da escala que o Brasil tem de produção e de exportação, não se corre o risco, né, dessa desconfiança? Eu diria que, basicamente, agora o Brasil segue como melhor alternativa de fornecimento global de carne de frango. Nós temos 1/3 da corrente global de exportação. Então, é difícil substituir o mercado brasileiro hoje. É muito difícil conseguir isso. A imagem do Brasil não é nem um pouco arranhada em função desse caso. Tá? Como nós já falamos aqui nessa entrevista mesmo, em diversos momentos, não foram casos em granjas comerciais. A biosseguridade no Brasil é um assunto muito sério e é levado com grande rigor. Então, eu diria que não há aí consequências mais graves com relação a isso, impacto na imagem do produto brasileiro lá fora, etc. Tanto que o Brasil foi muito rápido em divulgar todas essas informações, foi muito transparente na divulgação dessas informações para evitar problemas maiores. E, inclusive, essa transparência, Fernando, e essa rapidez, essa celeridade, tal qual a gente viu quando houve lá em fevereiro o caso da encefalopatia espongiforme bovina atípica, o caso de vaca louca atípico lá no Pará, que o Brasil agiu muito rapidamente, com muita transparência. Nesse caso também, né, a gente, né, como eu comentei, segundo a nota do mapa,
O caso começou a ser investigado na semana passada, no dia 10, hoje é dia 15, já foi dado então esse diagnóstico positivo, já foi colocada a situação às claras. Essa celeridade e essa transparência do Brasil também contam como pontos positivos quando a gente olha para essas parcerias comerciais? Sem dúvida, sem dúvida. A agilidade em que o Brasil mostra o que está acontecendo, está apontando o tamanho, a dimensão do problema, explicando os casos, contribui bastante nesse aspecto, ajuda bastante. E isso vai manter a referência que nós somos hoje em exportação de carne de frango. Como já mencionamos, respondemos aí por 1/3 da exportação global de carne de frango. Então, não se chega nessa posição sem o mérito, né? Então, basicamente, estamos conseguindo manter aí passar por essa situação devemos passar por essa situação sem grandes consequências, né? Então, monitorar, redobrar a fiscalização, isso segue aí muito importante diante desse cenário que nós temos hoje. Certo, Fernando, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer esse overview para a gente sobre o mercado de proteínas animais de uma maneira geral e dessas nossas relações comerciais, então, com o exterior. Eu que agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos e ótima semana. Tá, então estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, nos trazendo a perspectiva, repercutindo, portanto, esses 2 casos de influenza aviária que foram detectados no Espírito Santo, município de Marataízes, e no município de Vitória. São 2 aves silvestres que foram detectadas com a doença. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, trouxe essa informação nesta segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira, dia 15, de que esses casos começaram a ser investigados ainda na semana passada, no dia 10, então houve esse diagnóstico positivo, então essas informações já foram trazidas às claras. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, também trouxe um posicionamento setorial, já que a ABPA lida muito com a questão de exportações e trazendo a questão de que justamente por se tratarem de casos restritos a aves silvestres, aves marinhas, né, que não atingiram plantéis comerciais nem de avicultura de postura, que é um dos pontos chaves ali da avicultura do Espírito Santo, perdão, e também não atingiu outras granjas comerciais, por exemplo, de aves de corte. Então, esses casos, estando restritos a aves silvestres, não altera o status sanitário do Brasil em relação às parcerias comerciais e também não afeta o fornecimento interno de produtos. Esse é o posicionamento que é trazido pela ABPA. E segundo Fernando Iglesias, né, analisando essa situação, vendo como o Brasil está posicionado como líder nas exportações de carne de frango, 1/3 das exportações globais de carne de frango parte do Brasil. Então, muitos parceiros comerciais não teriam como suprir uma lacuna, né, se bloqueassem o Brasil, né, nesses casos de influenza aviária. Então, a gente tem ainda esse status sanitário mantido, temos ainda essas relações comerciais sendo mantidas sem restrições. E o Fernando, ele diz ainda o seguinte, que essa celeridade e essa transparência do Ministério da Agricultura de avaliar, né, de estudar, analisar esses casos e já trazer essas informações com muita rapidez e muita transparência, também conta como ponto positivo quando a gente fala nessas relações comerciais. Então a gente segue analisando. Fernando destaca ainda que é preciso manter e redobrar os protocolos de biosseguridade para que esses casos de influenza aviária não atinjam granjas comerciais, seja de avicultura de postura ou de avicultura de corte. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.